Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou o Fabiano Transforma. Você que está assistindo essa live ao vivo, essa aula ao vivo ou gravada, e eu ajudo você a diminuir o abdômen e entrar na calça jeans 38 sem dieta restritiva, tá bom? Esse é o tema. E hoje, nessa aula, eu quero explicar para você sobre algo muito recorrente, algo que eu prezo muito no treinamento dos meus alunos e alunas, e é algo que eu digo sempre que faz total diferença na qualidade de treinamento dos meus alunos. Eu estou falando hoje como deixar o treino mais intenso e aumentar os seus resultados, mesmo para sedentários. E o que é a intensidade do treinamento? O fator intensidade do treinamento é o fator relacionado à carga do seu treinamento, ou seja, ao esforço que você coloca, que você empreende nessa sessão de treinamento. Tá? E você que está aqui comigo, você vai aprender hoje como deixar o seu treino mais intenso, aumentando os seus resultados, mesmo se você estiver começando agora, se você estiver vindo de um período sedentário, tá? E o que eu tenho a dizer é que se o exercício ele tem baixa intensidade, ou seja, ele tem baixo nível de esforço, é provável que você tenha poucos resultados. Não significa que você não tenha resultados. Provavelmente você terá sim, mas será um resultado muito moroso, muito mais lento. A obtenção desse resultado, quando você treina com baixa intensidade, tende a ser menor. Por isso que eu prezo tanto a intensidade, eu volta e meia digo para as minhas alunas, vamos dar mais, vamos nos esforçar mais. É essa a ideia, porque a intensidade é um fator que está diretamente relacionado à qualidade do seu treinamento. Quanto mais intenso for o treinamento, maior será a qualidade desse treinamento. Tá? Você treinando com pouca intensidade pode ter resultado sim, mas a tendência é que esse resultado demore a ocorrer. Mas pode ser pequeno, né? Mas se você ainda não está treinando, certo? Mas se você já está pensando em começar a treinar, em começar uma atividade física levinha, que eu vou dizer para você, ó, saiba que esse não é o melhor caminho para você. Embora digam muitas vezes, e você já deve ter ouvido falar realmente, que apenas uma caminhadinha leve, uma corridinha, um trotezinho, uma pedalada já basta. Na realidade, não é bem assim que funciona. Se você quer acelerar realmente os seus resultados, é bom que você utilize intensidades mais altas e variações de intensidade também, variações dos períodos de esforço para que você tenha mais resultado, que o seu treinamento seja mais eficaz nesse sentido, produza realmente mudanças mais intensas, mudanças mais rápidas, mudanças mais fortes no seu organismo. Tá? E mesmo iniciando os treinos, já é possível que você, iniciante, tenha um nível de intensidade no treinamento. Em primeiro lugar, que você está começando um processo de treinamento, pode ter certeza que qualquer atividade já vai passar para você uma ideia de intensidade, de esforço elevado. Imagina que você vem de um longo período sedentária e aí você começa uma atividade como essa aqui, por exemplo, levantar e sentar, certo? Uma atividade
teoricamente fácil, simples, que você é acostumado a executar ao longo do seu dia. Mas como você está um longo período parada, a tendência é que você sinta essa atividade com uma intensidade mais alta, um nível de esforço mais alto. É por isso que eu sempre digo que a intensidade ela é individual e ela depende de fatores biológicos individuais e do momento em que cada pessoa está no seu treinamento, no seu ritmo de treinamento. Então, a intensidade, ela, em primeiro lugar, o que é intensidade alta para mim, pode não ser para você, pode ser uma intensidade leve para você. Eu estou aqui me matando para executar um movimento nessa velocidade e você vai, e é muito intenso para mim, e já você, que está mais condicionada, faz esse movimento aqui na mesma intensidade, na mesma velocidade, conversando. Para você é uma intensidade muito leve. Para ser intenso para você, precisa ser um movimento mais rápido, mais reativo, entendeu? Então, a intensidade, ela também ela vai ser diferente para cada pessoa. Por isso que eu digo para você que está começando agora o seu processo de treinamento, que você consegue já iniciar o seu exercício físico, com um nível de intensidade para você. Agora, se você começa muito, muito suave, aí realmente vai ser mais difícil o seu caminho nessa estratégia de intensificar o treinamento. E por que eu digo isso? Porque eu sei que você já tentou outros e outros tipos de estratégias antes. E mesmo assim, dessa forma, você nunca vai muito além e os seus resultados acabam não sendo tão satisfatórios como você imagina, como você vê muitas vezes outras pessoas tendo resultados em menor tempo e um resultado melhor que o seu, mas de forma alguma é um resultado que você espera. É um resultado bem pequeno e talvez isso esteja ocorrendo porque o seu treino seja sempre igual, sem variação de intensidade, sem variação de exercício, sem variação de esforço. No momento que você fica sempre executando a mesma atividade, no mesmo nível de esforço, o seu organismo vai se adaptar, ou seja, as respostas fisiológicas do organismo tendem a diminuir. Uma coisa é quando você começa, tá ali, ó, tô aqui levantando essa folha, tá pesado, mas aí você fica no seu processo de treinamento levantando essa folha, dia sim, dia não, automaticamente chega um momento que essa folha está leve. Se você não pega uma folha mais pesada, você não terá mais alterações fisiológicas tão efetivas no seu organismo, e isso vai, obviamente, reduzir a sua resposta ou gerar uma resposta muito pequena, e não é isso que você quer, e muitas vezes é por isso que você acaba se decepcionando com o seu treinamento, você ganha um pouquinho de resultado, e aí você para, talvez seja porque você não esteja aplicando o fator intensidade do treinamento da forma que deveria, certo? E aí isso vale também para a sua caminhada, para a sua corrida, quando você vai andar de bicicleta, essas atividades costumam normalmente ter sempre o mesmo ritmo. Se elas costumam normalmente ter sempre o mesmo ritmo, na mesma distância, você executa no mesmo local, você não acrescenta algum elemento diferente para quebrar a rotina de treinos. Isso não funciona ou funciona pouco e não vai levar você ao seu objetivo de diminuir medidas, pelo menos não da forma mais eficaz, porque você fica sempre se exercitando no mesmo nível de esforço, tá? Mas fica tranquila que você consegue colocar intensidade no seu treino, mesmo estando sedentária. E eu vou dizer por quê. A intensidade, como eu sempre digo, ela deve ser mensurada individualmente.
Ou seja, justamente porque as pessoas são diferentes, têm estilos de vida diferentes e condicionamento físico em diferentes níveis. E é por isso que eu considero a intensidade alta baseada na minha condição física atual. É isso, e isso é diferente para você, de pessoa para pessoa. Então, o que é intensidade alta para mim, pode ser uma intensidade baixa para você, e vice-versa. Vai depender do nível de treinamento que cada indivíduo se encontra no momento. Isso permite com que o treinamento sofra adaptações constantes e esse treinamento vá gerar mais resultados para a sua transformação, para o seu processo de diminuição de medidas, que é realmente o seu objetivo aqui. Eu costumo viver essas situações diariamente na minha rotina profissional e, particularmente, eu acho isso fantástico. É algo muito interessante, algo que realmente me fascina, ter a possibilidade de vivenciar diariamente como a manipulação dos fatores de treinamento permite com que cada indivíduo transforme o seu corpo de maneira mais eficaz e mais específica. E agora, eu gostaria que você fizesse um exercício comigo. Imagina um jovem de 27 anos que ele esteja muito acima do seu peso. Então, esse rapaz de 27 anos está muito acima do seu peso, ele é completamente sedentário, ele leva uma vida de casa para o trabalho, ele vai para o trabalho já se arrastando, o corpo dele é pesado, ele tem pouca resistência, ele chega no escritório, ele trabalha até meio-dia, depois ele vai para o restaurante almoçar, ele volta do restaurante, come um doce no meio da tarde no trabalho, e aí ele volta para casa já cansado, extenuado, continua trabalhando. Enfim, imaginou essa cena? É uma cena muito comum a muitas pessoas. Eu aposto com você que você, inclusive, deve conhecer, deve ter associado a imagem dessa pessoa com alguém que você conheça. Tá? E o que aconteceu com esse jovem? Ele, certa vez, quando eu comecei a trabalhar em Florianópolis, ele viu o estúdio onde eu trabalhava, passava na frente, era próximo à casa dele, então naquele deslocamento da sua casa para o ponto de ônibus, para ele pegar a condução e ir ao trabalho, ele via a movimentação lá e certa vez ele foi até o estúdio, pediu informações e agendou uma aula experimental. E no outro dia ele veio para esse treino experimental e mesmo com algumas adaptações que eu fiz nesse treinamento, nessa primeira aula, eu fiz algumas adaptações bem específicas para a atual condição, para a condição física que esse jovem se encontrava, certo? Então, mesmo com essas adaptações, ele passou por momentos muito difíceis na sua primeira aula, uma aula experimental. Ele teve queda de pressão, ele ficou enjoado, ele ficou tonto, ele ficou com muito medo de tirar o seu corpo do chão, saltar, que é, na verdade, um movimento natural que normalmente necessitamos executar ao longo da nossa vida. Pura e simplesmente saltar para ele deixou ele assustado, criou até uma sensação de pânico, especificamente, mas mesmo com toda essa situação difícil durante aquela primeira aula, uma aula em que ele estava conhecendo a empresa, né, para ver se ele gostava da forma com que o treino era executado ali, mesmo com todas essas dificuldades, essa quebra muito grande da sua zona de conforto, ele voltou e começou a treinar. E sempre que ele, desde que ele começou a treinar, ele se tornou um dos meus alunos mais assíduos, ou seja, ele raramente faltava. Tinha, evidentemente, as suas exceções, momentos em que o seu trabalho estava mais intenso, ele ficava de plantões, mas raramente ele faltava. E detalhe, quando ele saiu da primeira aula, eu suspeitei que ele não fosse voltar, que ele havia achado muito intenso para ele, certo? Aquele treinamento. Mas ele voltou e começou a treinar 3 vezes por semana, tá? O nome dele é Cláudio,
e ele não sabia muita coisa sobre nutrição, sobre exercício, mas ele sempre foi muito interessado. E aí ele perguntava como é que eu diminuo mais as minhas medidas, eu não aguento mais as minhas roupas. As minhas roupas estou usando 3 números acima do meu número normal e elas já estão grudadas, eu quero acelerar esse processo. E aí eu e a equipe que trabalhava lá nesse estúdio, nós íamos passando sugestões. Olha, se você comer esse alimento antes do treino, é bom. Depois, após o treino, você prioriza esse alimento. Antes do treino, isso. No almoço, de jejum. A gente dava algumas dicas, até porque não somos especialistas em nutrição. Nós temos conhecimento, um conhecimento básico que já ajuda muitas pessoas. Mas ele começou a aplicar. E detalhe, ele mal sabia, como ele mesmo diz, nesse início de processo, fritar um ovo. Mas ele começou a aplicar e treinando 3 vezes por semana, com regularidade, ele começou a obter resultado. Já no final do primeiro mês de treino, ele foi renovar o seu pacote no estúdio e ele renovou por um pacote de 5 treinos por semana. E aí, treinos intensos, ele já estava com mais vigor, já estava mais forte, já havia passado pelo processo de adaptação, começou a intensificar as cargas desse treinamento, e na metade do segundo mês ele procura a ajuda de uma nutricionista para prescrever uma dieta específica para ele. E depois que ele associou o plano alimentar do nutricionista com treinamento, nossa, seu resultado foi lá em cima. Tá? E eu costumo dizer para o Cláudio que existe um Cláudio antes dele começar a treinar e um Cláudio após ele começar a treinar. Tá? E ele sempre foi muito dedicado, e o treino sempre foi muito intenso, e ele desenvolveu rapidamente força, começou a perder gordura, enfim, começou a desenvolver a massa muscular também, e o Cláudio acabou transformando um corpo sedentário em um corpo definido e musculoso. Então, uma pessoa que estava sempre cabisbaixa, se arrastando para ir para o trabalho, ele começou a se transformar, melhorou postura, começou a trocar de roupas, ficou mais bonitão e começou a inspirar outras pessoas que moravam ali perto, que tinham contato com ele, a buscarem essa transformação também. Então, ele passou de uma pessoa sedentária, completamente acima do peso, com alguns problemas de saúde, e ele se tornou uma pessoa que começou a inspirar outras pessoas a se cuidarem também, e foi muito lindo essa história dele. E na sua melhor forma física, ele apresentou um percentual de 13% de gordura corporal. Ele realmente, através dessa trajetória de treinamento físico, ele mudou a sua vida. Em 1 ano e meio, ele reduziu cerca de 40 quilos do seu peso corporal, ganhando músculos, e sempre treinou em alta intensidade, nunca reclamou de fazer exercício, impressionante. E às vezes tinha colegas dele, nossa, esse aqui eu não quero, vai me dar esse de novo, esse é muito difícil. Ele baixava a cabeça e treinava, e aí veio o resultado, treinava intensamente, e ele sempre treinou em alta intensidade, o que é algo que eu prezo bastante para os meus alunos e para que eles se desenvolvam. Tá? Eu também já tive outros históricos de atender alunos que praticavam ou praticam o surf, e o surf é um esporte que, assim como o futebol, muitos praticantes, eles não costumam fazer outro tipo de atividade física. Só que o surf, se você avaliar a intensidade dele, é um esporte de intensidade relativamente baixa, ou seja, a parte mais intensa do surf é o momento de passar a arrebentação, né? Que o surfista tem que imprimir mais força para vencer a fase das ondas ali que elas estão arrebentando, e depois um outro momento é para pegar a onda, aquele momento que ele rema,
e tenta entrar no tempo da onda e ele salta para dar o drop para ficar em pé na prancha. São dois momentos de maior intensidade no esporte surf. Tá? Mas basicamente ele é um esporte que o cara fica lá, a menina fica lá um longo tempo dentro d'água, só se movimentando, boiando, então não tem muita intensidade. E nesse espaço que eu trabalhei em Floripa também, eu conheci alguns surfistas, eu conheci um rapaz que era amigo de uma aluna, e ele surfava direto, e só que na época, esse rapaz que chama-se Tito, ele tinha hérnia cervical e ele tinha dores na cervical. Mas mesmo assim, ele continuava surfando com certa dificuldade e o surf era o único esporte dele. E aí eu falei, certa vez, quem sabe você começa a treinar para melhorar a mobilidade, isso aí já resolve a situação. Ele tinha muito medo. Mas até que chegou um certo dia, ele resolveu aceitar o meu convite, ele começou a treinar, né, um trabalho de base, focado muito em mobilidade articular, em estabilidade, foi desenvolvendo força aos pouquinhos, foi perdendo o medo, e rapidamente, cerca de um mês, ele já não sentia mais incômodo na cervical, e ele conta que melhorou a sua performance no surf infinitamente, e até hoje ele não relata mais dor na cervical. Então, é uma pessoa que tinha um processo muito grave na cervical, uma hérnia de disco, que impossibilitava ele em diversos movimentos, e ele apenas surfava, e aí, quando ele começou a praticar um exercício que variava a intensidade, e quando ele começou a se fortalecer, eu intensifiquei mais ainda a carga do seu treinamento, ele começou a obter mais performance no seu esporte e, detalhe, não sentiu mais a dor, a limitação de movimento na cervical. Uma outra menina que eu conheci também se tornou minha aluna, Carol, ela surfa, e só que ela falou que ela precisava de mais energia e perder algumas medidas, reduzir o quadril, e aí ela foi procurar também esse espaço, começou a treinar, né, fez a adaptação aos pouquinhos, e detalhe, cerca de 2 meses a Carol já estava com mais energia, comentou também que a intensidade do treino, à medida que intensificou o treinamento, ela conseguiu ter melhoras no surf, e detalhe que ela era uma pessoa que apenas surfava e utilizava a bicicleta como meio de transporte, mas quando ela começou a treinar, ela tinha pouca resistência, a resistência anaeróbica dela para exercícios de explosão, ela não era tão boa, e aí, aos pouquinhos, ela foi melhorando, começou também a ter melhora ela reduziu a circunferência de quadril também, tá? E, enfim, ela evoluiu bastante nesse período e foi bem legal também. Outra aluna que, nesse sentido, é uma aluna jovem também, e me surpreende pessoas tão jovens e com tão baixo nível de condicionamento, ou seja, os 3 exemplos aqui, à exceção do Cláudio, que estava completamente sedentário, o Tito, a Carol e agora o exemplo da Larissa, são 3 exemplos de pessoas jovens que praticavam esportes, o surf, né? A Carol ainda pedalava, e a Larissa jogava futsal e fazia aula de Muay Thai, e era completamente sem energia, uma pessoa completamente apática, com dificuldade, e ela chegou para treinar, preciso emagrecer, preciso fazer alguma coisa, e ela ia realmente com pouca vontade nos treinos, rendia pouco, chegava atrasada, sempre com sono, e realmente ela não gostava de treinar com intensidade, até que um certo dia eu falei para ela, olha, ela tem asma também, ela ia às vezes de manhã com crise, olha, uma forma de você melhorar o seu desempenho no treinamento é você aumentar o ritmo. Então, vamos puxar a corda. Eu preciso que você dê um pouquinho mais, saia um pouquinho mais da sua zona de conforto. Eu vejo que
que esse exercício, mesmo adaptado, mesmo mais suave para você, ele tem um nível de dificuldade, mas eu só vou conseguir ajudá-la a vencer, a superar essa barreira, se você intensificar um pouco mais o seu treinamento. E aí ela, é difícil, eu vou tentar, tudo bem. E aí, depois daquela conversa, ela voltou com outro nível de treinamento, assim, com mais vontade, com mais garra, e à medida que fomos intensificando a carga desse treinamento, ela começou a ter mais resultados, começou a perder gordura, perder medidas, e aí também as alunas desse estúdio começaram a observar, nossa, às vezes alunas de outra modalidade, que não encontravam ela há um certo tempo, quando viam ela na troca de turma, nossa, o que você está fazendo? Nossa, que resultado é esse? E ela dizia, não estou fazendo nada, só estou treinando melhor. E isso faz realmente a diferença nesse processo. Então, se você pensa muitas vezes que treinar levinho já basta para que você tenha o resultado que você espera, não se engana não, porque treinar levinho tem os seus benefícios, sim, tem, claro que tem, mas se você quer realmente acelerar os seus resultados, dificilmente você terá um grande benefício caso você treine com pouca intensidade, tá? E eu sei que nesse sentido, Bonita, você está pensando que treinar com intensidade alta não é para você, mas saiba que quando você faz atividades com pouca intensidade, ou seja, com pouco esforço, os seus resultados eles tendem a ser pequenos. Tá? Então, se você, por acaso, está pensando que treinar com intensidade alta não funciona para você, porque você não vai conseguir, esquece esse pensamento limitante. Tá? Isso é uma crença limitante, porque quando você treina com pouca intensidade, com pouco esforço, você terá resultados pequenos ou quase inexpressivos. E já, no entanto, se você elevar o seu ritmo de treinamento aos poucos, realizando exercícios intensos, em intervalos curtos de tempo, com sessões de no máximo 30 minutos, você vai conseguir evoluir e vai conseguir, evidentemente, suportar essa carga de treino mais intenso. Isso vai gerar um resultado, vai acabar motivando mais você fica mais focada, à medida que você vai intensificando o treino, vai obtendo mais resultados, isso motiva mais você realmente e mexe com a sua autoestima e você quer mais. E tudo bem você pensar que já é difícil treinar, e algumas pessoas pensam assim mesmo, e aí você que pensa, nossa, Fabiano, já é difícil para mim treinar, já é horrível para mim sair de casa, eu tenho dificuldade com o tempo, é tão difícil fazer o treino, e você está dizendo para eu treinar com mais intensidade. Tudo bem, mas eu gostaria que você entendesse que a intensidade do treinamento é o fator que realmente fará a sua performance melhorar e melhorar rapidamente, e você começa a ver os resultados que você não consegue ver com muitos tipos de atividades físicas mais fáceis, ou seja, aumentou a intensidade um pouquinho só que seja, você já começa a ver o seu sistema, o seu organismo respondendo à medida que quando você faz esse tipo de atividade mais levinha, muito suave, você não consegue perceber evolução. E isso, muitas vezes, pode, inclusive, desmotivar você de continuar essa atividade. Se você já acha difícil treinar, aí você vai lá, faz uma atividade muito fácil, que não gera resultado, e você pensa, nossa, é tão difícil treinar, estou aqui me matando e não estou tendo resultado, por
que eu vou ficar aqui fazendo meu tempo, perdendo meu tempo? Eu vou parar. E, no entanto, se você praticar um treino com mais intensidade, você vê resultado mais rápido, e isso ajuda você a continuar nesse processo de transformação, que é muito importante para você, tá? E eu sei também que muitas vezes você não gosta de passar trabalho treinando, que você não vai, você pensa que muitas vezes você não vai aguentar até o fim da sessão de treino, e o que eu posso afirmar para você é que você consegue sim, que você pode, tanto quanto eu, tanto quanto a minha aluna, você é capaz também. Muitas vezes você está acostumada a ficar na zona de conforto. E quando você se vê obrigada em um treinamento físico mais intenso a quebrar essa zona de conforto, isso geralmente gera um certo pânico em você, um medo. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu não vou passar vergonha? O que o Fabiano vai pensar de mim se eu não conseguir? Não é por aí, tá? Você consegue sim, e tem formas de você conseguir intensificar a sua atividade física com pequenas séries, com movimentos rápidos, mais intensos, e num total de treinamento de 10, 20, 30 minutos no máximo. E se você agir dessa forma, o seu corpo vai suportar essa carga sim, tá? Então, são maneiras de você obter mais resultado com um treinamento físico mais intenso, e isso, obviamente, ajuda você a evoluir e evoluir mais rápido nesse sentido, tá? Eu diria para você que tem muitas vantagens para você treinar com intensidade alta. Por exemplo, você consegue muito mais resultado com sessões de treinos mais curtas do que o normal. Você não precisa ficar ali se matando durante 50, 40 minutos, uma hora e pouco. Não. Com a intensidade do treinamento, você consegue resultados com pouco tempo de treinamento, com sessões mais curtas. Isso é uma grande vantagem. Você ganha tempo e maximiza os resultados do seu treinamento. Isso é fundamental para você. Tá? É um grande diferencial para você pôr em prática na sua vida, e com pouco tempo de treino e intensidade alta, você já vai perceber resultados como você nunca conseguiu perceber antes. Então, são formas que eu gostaria que você pensasse para implementar no seu dia a dia, na sua rotina de treinos. Mesmo você que está parada há um tempo, sedentário, está pensando a começar a treinar, eu gostaria que você já começasse a pensar em atividades que tirem o seu corpo da zona de conforto, atividades mais intensas, que promovam uma quebra da sua homeostase, que é o estado de regulação natural do corpo, né? É um ponto onde tudo está em perfeita harmonia, e quando você treina com alta intensidade, você quebra a homeostase, você quebra o equilíbrio do corpo, e essa quebra do equilíbrio vai jogar o resultado lá para baixo, né? A energia, e aí no processo de recuperação há uma curva e você passa do resultado anterior. Você está quebrando a sua homeostase com treinos de alta intensidade e você está maximizando o seu resultado. Isso é fantástico, e com pouco tempo de treino, tá? E você vai realmente resolver esse problema de treinar com foco em resultado, se você intensificar as suas atividades, tá? Treinando com mais intensidade, inclusive, você vai desenvolver mais potência, mais força, e isso também proporciona com que você desenvolva mais músculos. E nesse quesito, desenvolver músculos é uma grande forma de você acelerar o seu metabolismo e, consequentemente, maximizar os resultados da sua atividade física. Isso com sessões curtas de treinamento, porém intensas, tá? E é uma grande estratégia, eu sugiro que você implemente,
tá? Normalmente, o nível, esse fator, essa questão referente ao nível de intensidade, o nível de esforço no treinamento, é onde normalmente as pessoas costumam errar. E é por isso que muitas vezes elas têm pouco resultado ou elas demoram muito para obter resultados. E eu, como profissional, frequentador de diversas academias ao longo da minha vida profissional, eu costumava ver pessoas que estavam ali treinando na academia há 2, 3, 4, 5 anos e não tinham resultado algum, continuavam com aquele treino básico, feijão com arroz, e era sempre a mesma carga, e não podia mudar, a fichinha já estava velha, poída, porque já era um treino velho, e sempre daquela forma, sem quebrar a zona de conforto, sem quebrar a homeostase, sem nenhum estímulo diferente, e aí seus corpos estavam sempre na mesma situação, em alguns casos até pioravam, né, com o passar do tempo, né? E esse fator é um fator que você deve observar. Na dúvida, procure um profissional de educação física para lhe orientar. Não conhece ninguém, tem dúvida, entra em contato comigo, que eu posso ajudar você nesse sentido. E o que eu quero dizer é que, normalmente, também, pela essência, psicologicamente, o ser humano é naturalmente um ser que tende à preguiça, tanto que a preguiça é um dos 7 pecados capitais, né? E todo mundo tem preguiça em maior ou menor nível, né? Eu tenho preguiça, tá? E, naturalmente, como o ser humano, um ser preguiçoso, quando houve algo que tem que ser feito e que demanda um esforço maior, as coisas ficam mais difíceis e aí, naturalmente, o ser humano já começa a arranjar desculpa, e isso pode acontecer com você. Se eu chegar para você agora, ô bonita, vamos aumentar essa carga aí, você está fazendo esse exercício muito fácil, sem muita explosão, com pouca velocidade, com pouco vigor, e aí você já, ai meu Deus, isso vai me dar trabalho, isso, ai, não vou aguentar, nossa, tá tão bom assim, não tô nem sentindo nada, vem o Fabiano Transforma, agora quer que eu acelere para ficar mais difícil. Que coisa, eu já vou inventar aqui que deu uma dor no punho, não vou conseguir fazer. Acontece isso, é normal, é perfeitamente normal, e eu várias vezes tinha dias que eu precisava aumentar a intensidade do meu treino, e eu não estava no melhor dia de acordo com aquela programação. A programação de treinamento era para aumentar a intensidade, aumentar o esforço naquela sessão de treinamento, e eu, com menos experiência, eu fazia mesmo assim, mas as chances de eu me machucar, me lesionar, em um dia que eu estava mais cansado, treinando mais intensamente, elas aumentavam. Depois que eu peguei mais experiência, estudei mais, eu já percebi que quando o aluno chega para mim, hoje foi um dia daqueles, eu briguei com o papa, briguei com o chefe, briguei com o marido, briguei no trânsito, a escola das crianças, o cara que está me vendo lá, sabe? Uma bola de neve de problemas, já chegou uns minutinhos atrasada para a aula, e aí é o dia da semana que tem que subir a carga. Eu já percebendo o nível de estresse que essa aluna está passando, esquece que é o dia de subir carga. Faz um treino diferente, um treino com intensidade mais moderada, mais relaxante, para melhorar a vida dessa pessoa. Então, tem exceções em que a intensidade, mesmo que seja prescrita, que você vai ter um bom senso e baixar a intensidade do treinamento. E, lógico, não vai treinar sempre intensidade alta. O ideal é variar as intensidades, porque isso gera mais respostas adaptativas e fisiológicas mais eficazes, que potencializam o seu processo de redução de medidas, o seu processo de redução de gorduras. Então, o profissional que lhe acompanha também tem que ter bom senso, e você também. Se você, por exemplo, tem a minha prescrição de treino aí, hoje é um dia de subir a intensidade, e você está mais ou menos, dormiu mal,
eu sugiro que você não aumente a intensidade nesse dia. Você dormiu mal, está estressada, está preocupada, está gerando cortisol, e aí como é que você vai treinar de forma intensa? Aí, nesse caso, é melhor você fazer uma atividade mais suave, ou até mesmo tirar um dia de descanso para recuperar a cabeça, né, o corpo, enfim, né? Então, tem suas exceções também. E é importante entender como é que funciona isso dentro da periodização de treinamento, da prescrição, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que, quando eu falo em intensidade, é que eu quero dizer que o treino que você realiza, ele precisa ser forte, ser intenso, elevar a sua frequência cardíaca, fazer você respirar com mais dificuldade, e é isso que causará mudanças profundas no seu organismo, e essas mudanças, elas geram os resultados em diminuição de gordura, em diminuição de medidas, além, é claro, de melhorar o seu condicionamento físico, melhorar outros fatores relacionados à sua saúde. Então, para você mensurar intensidade, subiu a frequência, está difícil de realizar um movimento rápido naquela velocidade, ficou ofegante, é um indício de que você está intensificando a sua atividade física, o seu treinamento. Então, é uma forma também de você avaliar, né? Tem outras formas aí, os frequencímetros, né? Reloginhos que pegam a frequência cardíaca também, mas basicamente você consegue fazer essa avaliação sem qualquer equipamento. Lógico, com o equipamento você tem mais fidedignidade nesse processo de avaliação da intensidade. Se você treina com pesos, os pesos, quando você aumenta o peso, também é um fator onde você está aumentando a intensidade do seu treinamento. Então, fica ligada também nesse fator, né? A carga que você costuma elevar, tá? E você certamente já fez isso, já aumentou algum exercício, né? Algum tipo de exercício que você fazia, aumentou repetições ou diminuiu repetições e aumentou a carga, você está simplesmente aumentando a intensidade quando você faz um exercício mais rápido também. E isso acontece muito também com artistas famosos, principalmente de Hollywood. Você provavelmente já deve ter visto algum vídeo de algum ator ou atriz famosa se preparando para um filme, para um papel em que ele ou ela, né, precisa interpretar um personagem mais atlético, um herói, um policial, um guerrilheiro, lutadores, lutadoras, enfim. Então, normalmente acontece assim, ó, eles fecham um contrato com um período de antecedência e esses artistas, eles têm cerca de 3 meses antes de iniciarem a gravação para se prepararem fisicamente, né? E a questão técnica também, estudar o personagem, né? Fazer pesquisa de campo. E na parte física, eles treinam intensamente, eles utilizam uma estratégia de treino tão intensa quanto a de atletas, e rapidamente, estratégia de treino e alimentação também bem hardcore, bem intensa, para que eles tenham uma transformação, uma mudança corporal rápida, a ponto de, quando iniciarem as gravações, esse ator, essa atriz já esteja com um corpo mais definido, mais musculoso, de acordo com o papel, a personagem que será interpretada. Então, a intensidade é realmente um fator muito importante para você observar e intensificar o seu treinamento, porque gera resultados muito expressivos, que eu digo para você, se você continuar treinando molinho, assim, com pouca
energia, pouca velocidade, você terá pouco resultado, não tem como dizer diferente. O resultado vai ser proporcional ao seu nível de esforço e adesão ao programa de treinamento. Então, não adianta eu chegar para você aqui, vamos fazer hoje o treino só levantar a garrafa. Tuc, tuc, sabe? E aí fica assim, todos os dias, todos os treinos, você vai levantando a garrafa nesse ritmo, não modifica nada. Chega uma hora que fica molenga para você, fica com baixa intensidade. E aí já não faz mais o efeito que você precisa que o seu organismo tenha, receba, para que você continue ou acelere a sua redução de medidas, a sua queima de gordura. Por isso é importante que você procure variar as intensidades do treinamento e tente intensificar o seu treinamento, porque isso vai fazer toda a diferença do mundo para você obter os resultados que você tem, certo? E aí tem inúmeras pesquisas referentes a treinamentos que geram mais resultados. Tem uma pesquisa bem famosa de um PhD japonês, em que ele estudou indivíduos treinando em alta intensidade durante 20 segundos, por 10 segundos de intervalo, durante apenas 4 minutos, e esse treino era executado 5 vezes na semana, durante 6 semanas, e ele comparou com outro grupo que treinava 60 minutos de atividade aeróbica sem variação de intensidade, durante 60 minutos por semana, 5 vezes na semana, o total de 6 semanas durou o estudo, e o grupo que treinou 4 minutinhos em alta intensidade teve ganhos maiores na condição aeróbica deles, tá? Em relação, veja bem, ó, o grupo que treinou leve, sem variação de intensidade, e treinou especificamente uma atividade aeróbica, como o ciclismo, melhorou 10% apenas a sua capacidade aeróbica. Já o grupo que treinou intensamente durante 4 minutos, intervalos de 20 segundos de exercício por 10 de intervalo, melhorou 14% contra a 10% a capacidade aeróbica, comparando com o grupo que treinou apenas aeróbico. E já na outra atividade anaeróbica, o grupo aeróbico não melhorou nada, e o grupo de alta intensidade melhorou a sua condição anaeróbica, que é referente a exercícios explosivos de velocidade, em 24%. Essa é uma pesquisa bem conhecida e dá bons subsídios aí para que você aplique o fator intensidade no seu treinamento, porque vai gerar uma diferença significativa no seu resultado, certo? E para você já sair dessa aula aplicando algo diferente no seu exercício físico, certo? Amanhã você vai treinar, ou você vai treinar ainda hoje, após essa aula. Uma forma de você intensificar a sua atividade, se você faz a atividade apenas com peso corporal, é você aumentar a velocidade de execução desse movimento, seja qual for o movimento, agachamento, apoio, salto, corrida. Então, são formas de você aumentar a intensidade, intensificar o seu nível de esforço na atividade. Uma delas, a principal, é você aumentar a velocidade do exercício. Não quer dizer que seja a principal, mas é a mais fácil para você que treina só com o peso do corpo sentir uma intensidade maior, tá? Então, se você não tem equipamento na sua casa, não tem nada que você use como sobrecarga, no momento que você acelera o movimento, contanto, é claro, que você acelere o movimento com técnica correta de execução desse movimento, para você ter os benefícios e não se lesionar também, aumentando a velocidade de execução desse movimento,
você está aumentando a intensidade do seu treinamento. É uma forma bem simples para você aplicar já no seu treinamento e você vai perceber, sim, diferenças no aspecto de condicionamento físico que isso vai gerar como resposta e também no processo estético, fisicamente, o seu físico tende a ficar mais bonito, você vai reduzindo medidas, reduzindo gordura, e daqui a pouco você já está vendo a sua musculatura mais definida, mais torneada, mais aparente. Então, é uma forma bem simples para você aplicar aí. E hoje, nessa aula, espero que você tenha curtido, nós vimos exemplos de pessoas sedentárias que aumentaram a intensidade do seu treinamento, começaram a treinar e já começaram a treinar aumentando a intensidade, buscando um grande resultado e obtiveram. E também vimos que pessoas que já praticam algum tipo de exercício, porém algum tipo de exercício leve, têm pouco resultado à medida que elas intensificam a sua atividade, elas maximizam, elas elevam o seu nível de resultados, e é algo que eu gostaria que você procurasse obter na sua trajetória aí, em busca da redução das suas medidas, da redução do seu manequim, da sua redução de gordura, da sua melhora física no seu condicionamento, se você tem alguma dificuldade articular, para que você melhore também, e a intensidade do treinamento pode proporcionar todos esses ganhos para você. Tá? Espero que você tenha curtido aqui. Se quiser deixar um comentário aqui embaixo sobre essa aula, se você aprendeu algo diferente, se ajudou você a entender um pouquinho mais sobre a intensidade, e me conta aqui se você vai intensificar o seu treino e depois compartilha comigo o seu resultado. Se você achou legal também, a aula fica salva aqui. Você pode compartilhar com amigas que precisam intensificar o seu treinamento, estão muito levinho ali e dessa forma não estão obtendo o resultado na redução de medidas. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tá? A live de amanhã é como você pode obter mais resultados treinando em grupo, tá? Porque é muito mais difícil reduzir medidas e emagrecer sozinha, tá? Esse é o tema de amanhã. E você que está aqui comigo, se você ainda não se inscreveu para participar da semana Operação Resgate, você está perdendo tempo, bonita, tá? Então, sai da live, vai lá no link na minha bio, faz a sua inscrição. É uma semana de estratégias, de conteúdo e de treinamento físico diariamente, 100% online, 100% gratuito, aqui na minha rede social, para você dar o start da sua redução de medidas rumo à calça jeans número 38, ainda em 2021, e o melhor de tudo isso, sem restrição alimentar. Ou seja, é uma oportunidade imperdível. Então, vem para cá, faz a sua inscrição, que iniciamos segunda-feira, dia 22 de março. Conto com a sua presença e eu vou ajudar você a diminuir a sua circunferência abdominal para você entrar no jeans 38 sem restrição alimentar. Vem comigo para essa jornada semana Operação Resgate. Valeu, muito obrigado, até mais.